Olá, eu sou a Marli Geraldini e começa agora o Pod Gente que Faz, um espaço onde histórias ganham voz e pessoas apaixonadas pelo que fazem compartilham sua trajetória, desafios e conquistas. Começa agora mais um episódio da segunda temporada. E hoje estou recebendo aqui uma pessoa super especial, empresário, dono da TC Seguros e também está muito envolvido aí, atuante em diversas entidades aqui da nossa cidade. Célio, seja muito bem-vindo. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Olá, Marli. Eu que agradeço o seu convite. Olá a todos que estão nos ouvindo, né? Assistindo e ouvindo, né? Bom, eu quero primeiro, além de te agradecer, né? É dizer o quanto eu estou contente, satisfeito de estar aqui nesse seu programa, né? No seu podcast, Gente que Faz. Você é gente que faz, né? E por isso que você criou esse programa, né? Nós somos Então, pessoas. muito obrigado pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui. Não, eu que agradeço. Célio, vamos falar um pouquinho aí, vamos começar a falar um pouquinho da TC Seguros. TC Seguros foi ano passado, completou 35 anos? Ou esse ano, ou já faz mais? Já faz mais. Ano passado completou os 35, esse ano vai para os 36 anos, né? Já está aí no mês que vem, agosto, já 36, já serão uns 36 anos de experiência, né? Como que nasceu a TC? Bom, não parece, mas 36 anos é uma vida, né? Com certeza. 1990, eu vinha de trabalhar em indústria, né? Na verdade, eu até trabalhei em prefeitura, eu fui funcionário público por 4 meses. Isso lá quando eu tinha meus 16 anos. Então, depois fui para a indústria. Da indústria, um cunhado meu, Luiz, me chamou para uma sociedade e para a gente montar um escritório de venda de seguro. Isso, na época, era muito... não era tão comum como hoje, né? Então, nós fomos pioneiros aqui em Vinhedo, abrindo um escritório de corretagem de seguros. Então, isso foi lá em 1990 e foi uma aventura que deu certo. E hoje vocês estão com 3 unidades? Nós iniciamos em Vinhedo, aí na sequência a gente abriu um escritório na cidade de Louveira e depois na cidade de Valinhos, né? A cidade de hoje de Valinhos, o escritório está lá, mas ele é gerido pelo Luiz, né? E eu faço a gestão de Vinhedo e de Louveira. O que faz um cliente permanecer décadas, né? Décadas ali com vocês? Olha, a nossa história é bem essa mesmo, né? Nós temos clientes com 36 anos, né? Temos clientes ali que começaram com a gente, tá até hoje, não sai. Quando você fala em seguro, né? O que você vende? Você não vende um papel, né? Você não vende só um contrato, você vende confiança, né? Então, o que a gente sempre preza até hoje é conquistar essa confiança do cliente. Através do quê? Através do nosso conhecimento, através de transparência. Né? Então, isso é muito importante. O pessoal que trabalha comigo, né, meus colaboradores, são pessoas que fazem a gestão da empresa junto comigo. Eles não são simplesmente... São profissionais da área. A profissional que está comigo isso que eu ia falar, há mais tempo, ela tem 36 anos também, desde a fundação. E o mais novo é um jovem aprendiz que eu contratei, mas ele já vai para o seu 3º ano. Então, assim, o pessoal que entra na empresa, ele fica. E quando ele fica, os clientes também ficam. Porque é uma corrente de confiança. Eu acho que é esse a ideia, né? Essa é a ideia. Tá, com certeza. Eu acho que isso é o diferencial também, né? Acho que é o que faz... segura o cliente com você, né? Nesses 35 anos, com certeza, teve uma mudança bem significativa, né? Na área da informática, da tecnologia, de tudo, né? Para vocês também isso teve algum impacto?
a gente sempre fica com medo, né, do que pode vir a acontecer. Então, quando surgiu essa questão, né, da venda online, isso teve um avanço um pouco mais rápido com a pandemia e que, de fato, bateu uma insegurança. Mas, rapidamente, essa insegurança se transformou em pilar, né? E hoje, o avanço da informação, o avanço dos meios de comunicação se tornaram ferramentas para a gente. Então, muito pelo contrário do medo, né? Ele é uma ferramenta muito útil, faz a gente estar mais rápido junto do cliente, né? Então, eu posso te dizer que essa mudança foi uma mudança benéfica. E a gente vê muito hoje nessa questão, somente de banco, né? Que existem os golpes, as fraudes e hoje a facilidade das pessoas vender pelo digital. Acho que isso também atrai os clientes, né? Às vezes pela facilidade, pelo valor. Vocês também, isso tem também no ramo de seguros? A questão de... Tem. Toda compra muito fácil, né? A pessoa tem que desconfiar. Alguma coisa está errado, né? Então, tem sim fraudes, é preciso estar sempre atento. Quando você, cliente, vai buscar uma informação, procure saber primeiro com quem você está buscando essa informação. Se ela é válida, se não é, se ela é confiável, se não é. Né? É para isso que a gente está aqui. Liga para a gente, tá? Mas aí já aconteceu de vocês depois, vamos supor, a pessoa caiu num golpe e depois corre lá para vocês tentarem socorrer eles. Sim, acontece também, né? Às vezes não é nem que tipo, caiu o barato saiu caro, às vezes, né? O barato sai caro, né? Não muito longe, a questão de 2 semanas atrás, eu estava com um cliente, né? Na verdade, não era um cliente ainda, mas era uma prospecção, né? E ela veio nos procurar justamente por isso. Porque ela pretendia contratar um seguro residencial e ela contratou um seguro residencial, né? E quando a primeira momento que ela foi tentar usar, aquilo que ela almejava não era coberto. Então, ela me procurou, Célio, eu estou no caminho certo, estou no caminho errado. Falei, bom, nem tudo que que pode acontecer na sua residência vai estar amparado. Mas o que você precisa é o seguinte, na compra você precisa estar sabendo do que você tem direito e o que você não tem. Então, é ali no ato da compra para evitar um problema futuro. Conclusão, a gente cancelou o que ela tinha feito, refez e ela passa a ser nossa cliente. Isso é muito bom. Eu acho que eu ainda, às vezes o pessoal fala, isso é cabeça de gente lá de trás, que assim, eu não gosto de falar muito com máquina, eu gosto de falar mais com pessoas, né? E eu vou falar como cliente da TC Seguros, né? Porque ele está aqui, mas sou cliente há muito tempo da TC. Eu acho que essa questão do atendimento faz a diferença, porque às vezes na hora que você está na hora do socorro, você não quer falar com máquina, porque às vezes até entender o que você quer, né? Eu acho que esse atendimento humanizado é diferente, né? Faz a diferença mesmo. É mais ou menos o que eu falei ali no começo, né, a respeito do avanço tecnológico, né? Você dá para unir as duas coisas. Você usa da ferramenta da tecnologia para ser mais rápido, mas você não pode perder esse toque humano, né? Conversar com pessoas. Então, enquanto eu estiver por aqui... Célio, socorro! Vamos conversar. O carro parou aqui, o que eu faço agora? Mais ou menos isso que eu fiz com ele a última vez. Mas, então... Pensou seguros, pensou TC Seguros, então corre lá. O pessoal com certeza vai atender vocês aí com muito carinho e vai ser um atendimento de qualidade. Deixa eu até aproveitar então para fazer um merchan aqui. Já aproveita. Nós estamos numa época aí em que tem se tido muito noticiário, né, do El Ninho. O seguro do automóvel brasileiro está acostumado que ele não pode sair de casa sem ter um seguro. E que realmente, realmente não, ele é de fato o de maior risco de perda, né? O seguro, o que ele visa? Ele vai visar você ter um lucro? Não, ele visa você evitar uma perda. Então, o seguro do carro já está consolidado. Mas o seguro de residência, o seguro de vida, o brasileiro não está muito habituado a fazer a contratação. Ele não enxerga o risco que ele corre. Então, eu vou falar só da residência, tá?
O residencial hoje, nós estamos tendo pelo menos um noticiário muito forte a respeito do El Niño. Né? Há cerca de 10 anos atrás, nós tivemos em função das mudanças climáticas, nós tivemos uma microexplosão na região, inclusive de Campinas, na nossa região aqui, que causou danos grandes, né? Então, e esse ano aqui estão se falando muito novamente nisso. E nós estamos com uma campanha de venda de seguro residencial. Então, procure nosso pessoal, converse a respeito do seguro de residência. Ele dá uma gama de coberturas muito grande e que vai dar uma segurança para todo mundo. Ai, ó, fica aí a dica para vocês já também. Célio, seu nome é muito ligado, né, às questões do turismo da cidade. Eu mesma conheci você, né, trabalhando com essa questão do turismo, né? Eu imaginava também que você era o proprietário da TC, né? Depois que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Como começou esse seu envolvimento com a questão do turismo na nossa cidade? Nossa, eu acho que... Envolvimento com as entidades, que você participou de diversas entidades, né? Tá atuante em várias entidades, né? Sim. A partir... Bom, eu nasci em Vinhedo, sou de Vinhedo, né? Meus pais eram de Vinhedo, a gente nasceu aqui, então existe um amor intenso pela cidade, né? Eu nunca na minha vida me lembro de ter falado assim, eu gostaria de morar em outro lugar. Não, sempre quis morar em Vinhedo mesmo e preservo por isso. Eu venho de família que estava envolvido na produção de uva, principalmente na produção de uva. Cresci no meio dessa situação e fazendo vinho, e acabei tomando gosto pelo vinho. Então, há cerca também dos mesmos 36 anos aí da TC, eu me envolvi mais na produção de vinho, né? Com a produção de vinho, ela me linkou ao turismo, né? E por volta de 2010, mais ou menos, 2011, né? A gente começou a falar mais forte sobre o turismo. Então, por estar em Vinhedo, por estar ligado com as pessoas que têm o mesmo interesse, a gente começou a montar associações para desenvolver essas situações, vamos falar assim, né? Então, eu trabalhei em parceria com outros para a gente poder montar a Vive, que é a Associação dos Vitivinicultores de Vinhedo. Trabalhamos para montar a Avetur, que é a Associação dos Empresários de Turismo de Vinhedo. Embora na Avetur, como eu estava mais envolvido na Vive, eu não fui um dos associados fundadores, né? Eu acabei entrando depois. Mas então eu acho que foi isso. É o meio que a gente vive, a paixão pela cidade e a ideia de fato trazer para Vinhedo um turismo numa forma comercial, numa forma que possa trazer renda e bem-estar para todo mundo. Na realidade, a produção de vinho, como que funcionava? Como você falou que já começou lá 36 anos atrás. Acho que o pessoal antes era mais a produção da uva, né? A plantação de uva. Foi a partir daí, porque hoje a gente tem poucos, a gente sabe, né? A questão da plantação de uva aqui em Vinhedo. Mas foi se expandindo essa questão da produção do vinho. Teve alguém à frente? Sei que o Amato foi estudar, foi buscar conhecimento também. Você lembra dessa situação? De como... Lembro, tá fácil. Tá fácil, né? Tá fácil, foi outro dia mesmo. Bom, como eu disse, né, meus avós eram produtores de uva, e cada produtor de uva, na época dos meus avós, cada produtor de uva tinha a sua adeguinha lá e fazia o seu vinho, de maneira rudimentar, né, mas fazia o seu vinho, seja para consumo ou complemento de renda mesmo, para venda, né? Então, já tinha. Então, eu vi isso na minha infância. Saí da minha infância, né? Cresci, fui buscar outros caminhos, mas em dado momento, eu voltei para isso, né? Para resgatar essa situação. Então,
até já estava, quando eu voltei, a especulação imobiliária que atingiu o município, né, por toda uma questão de história, né, que aconteceu, mas quer dizer que não é culpa, é favorecimento, né, mas estava se perdendo essa questão de produção de uva. O meu forte não era a produção de uva, e sim a produção do vinho, né? A minha intenção. Então, eu tentei unir o útil ao agradável, né? E sabendo que vinhedo dificilmente conseguiria ter grandes proporções de uva, esse era o pensamento da associação, né? Nós tínhamos que produzir o vinho e fomentar a produção da uva aqui, né? Porque para produzir vinho você não precisa de uma larga escala de plantações de uva. Óbvio, de acordo com o tamanho da sua vinícola, você vai ter que aumentar a produção de uva. Mas para você ter uma produção de vinho boa, razoável, considerável, você não precisa de grandes extensões de terra. E isso é perfeitamente possível aqui. Então, mais ou menos nessa linha que eu entro para o mundo do vinho. Hoje tem o quê? Quantos que estão produzindo vinho? São quantas famílias? Acho que aumentou, né? Hoje nós estamos em 12 famílias produzindo vinho. Com a adegas aberta, a visitação do público, nós somos 3 aqui em Vinhedo, né? Que é o Infângio, o Ferragutti e o Bacete, né? Todos esses iniciaram lá com a gente no início da associação, tá? E quando vocês começaram, naquela época, que eu acho que, né, quando montou, igual você, que surgiu a Vive, vocês imaginariam que ganharia uma força? Porque, assim, cresceu bastante, né, essa questão na cidade. Hoje eu vejo um pouco lá pelo Ferragutti, o tanto de visitantes que ele recebe, né, que ele está aberto. Vocês imaginariam que teria... Então, a gente almejava, né? Óbvio que a gente entrou com um espírito de coração, de amor, né? De resgate cultural, né? Resgate e manutenção da cultura, da produção da uva e do vinho em vinhedo. E a gente almejava, obviamente, um aumento, né? Mas o que acontece de praticamente 40 anos atrás para o que a gente vive hoje, muitas outras coisas foram acontecendo e que está sendo um motor de propulsão aí para um avanço maior ainda, né? Então, hoje, cidades vizinhas foram também melhorando a sua produção, né? Avançando. Então, não dá mais para falar em produzir um vinho nos moldes que meu avô, que meu pai me passou, né? Não dá mais para produzir um vinho assim. Você precisa de tecnologia, você precisa de informação. Você tem leis regendo essa produção, né? Como você vai fazer esse produto alimentício. Então, são leis rígidas, severas. Você tem leis de meio ambiente que protegem o meio ambiente, que você precisa estar regularizado. Você tem legislação fiscal, você tem lei do consumidor, né? Então, é muita lei, é muita coisa. Então, você precisa estar atualizado. Então, não se faz mais o vinho como se faz há 40 anos atrás, há 60 anos atrás. Você tem que estar atualizado, você tem que buscar uma regularização e fazer um produto de qualidade. O perfil do consumidor, ele vem mudando com o tempo, né? Então, ainda a gente respeita e preserva o vinho de mesa, que é aquele vinho suave, né? Mas o consumidor busca cada vez mais uma experiência diferente, né? Que é o vinho fino, né? Com uvas plantadas regionalmente, né? Então, você pode tomar um vinho de uma uva Sangiovese, vamos falar assim, né? Lá da região da Itália. Mas você pode tomar um vinho de uma uva Sangiovese, eu exagerei porque não estamos plantando aqui ainda, tá? Mas é possível eu plantar uma Sangiovese aqui em Vinhedo e você vai tomar um vinho que é de vinhedo, né? Com a mesma uva. E são vinhos diferentes. Então, o consumidor hoje sabe disso. E ele busca essas experiências. Isso alavanca o mercado.
Outra coisa que alavanca o nosso mercado é o desenvolvimento do turismo, né? Governo de estado, municípios, todos estão atrás de acelerar para entrar trazer o turismo como uma fonte de renda para o município. O Estado impulsiona isso. O Estado, vendo que o vinho pode ser um caminho para impulsionar o turismo, ele também começa a nos abrir caminhos, né, para falar, olha, a direção é essa daqui. Então, tudo isso vem fazendo com que a gente pegue esse vento da oportunidade e siga em frente. E você percebe que, você falando um pouquinho do fomento ao turismo, que isso melhorou depois da pandemia, que eu acho que depois da pandemia também, né, aquela parada, começou a ver a importância de cada segmento, né? E querendo ou não, o turismo e a cultura foi um que ficou mais prejudicado na época, né? Que demorou mais para a retomada. E aí, na hora que retomou, acho que passou a ter um olhar um pouquinho diferente, né? Você acha que não? Acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Bom, mudando um pouco do vinho e indo um pouco para o turismo. Mas eu agora vou te cortar essa pergunta que eu fiz, mas, gente, ele falando de vinho e ele não trouxe vinho, né? Aí é demais, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Mas tudo bem, vai ficar devendo. A gente não, eu tinha que me concentrar, e se eu coloco o vinho, eu já me desconcentro. Bom, como eu falei, vamos dizer, meu pensamento é sempre favorável ao associativismo. Quando você pensa em associativismo, você sai do seu mundo particular e egoísta, vamos pensar assim, né? E todo mundo tem que ter o seu lado egoísta para tocar o seu negócio, né? Mas quando você vai para o associativismo, você almeja um pouco mais, dividir para somar, né? É uma matemática maluca essa, mas é possível. Você divide e acaba todo mundo ganhando. Então, em 2019, eu acabei assumindo a presidência da Avetur, né? Que é a Associação dos Empresários de Turismo, né? De Vinhedo. E junto comigo veio a pandemia. Na sequência. Junto comigo veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Eu acabei gerindo 2 anos de Avetur de forma online. Ou seja, acabou para o turismo. Né? Foi uma época terrível. Acabou para o turismo, né? E aí me bateu, e agora? Eu assumi e faço o quê? Né? Não faço nada, espero acabar? Como é que vai ser isso? Bom, e aí começa aquela introspecção, né? Achar caminhos, buscar. Então, fizemos o quê? Vamos fazer lição de casa. Né? Vamos olhar como que a gente vai se preparar. Então, isso deu uma base. Para que quando saiu da pandemia, a gente estivesse com essa base pronta e muita coisa mudou, né? Havia uma vontade da população de sair que estava represada, né? Estava represada. A exemplo, né? Se acompanhou bem o primeiro evento pós-pandemia que teve em Vinhedo, salvo engano, né? Ou alguém... Mas vou falar do meu lado, né? O primeiro evento foi um festival gastronômico, né? Esse festival gastronômico a gente teve dificuldade de montar, por quê? Porque o pessoal da gastronomia, os empresários voltados à gastronomia, tinham dispensado todos os seus colaboradores. Eles não tinham mais, eles desmontaram toda a sua equipe, não tinha mais condição. Então, eu tive uma dificuldade, ou melhor, nós tivemos uma dificuldade muito grande em conseguir pessoas para ir lá trabalhar, para acreditar e ir lá trabalhar. E também não se sabia se ia ter público ou não. E a gente teve uma grata surpresa que bombou de gente naquele ano. Eu acho que foram grandes desafios, né? E a pandemia chegou numa festa da uva, né? Nós tínhamos acabado de montar a festa da uva, o primeiro dia.
E eu lembro, foi muito triste, né? Essa cena, eu lembro perfeitamente até hoje. E foi ruim para todo mundo, né? Para vocês, produtores, tinham se preparado também, que estavam todos lá. E a festa da uva, né? É um momento que vocês esperam muito também, todos os produtores, né? A festa da uva é muito importante para nós produtores, né? A gente vem até buscando meios de poder ampliar, de aparecer mais dentro da festa da uva. Mas ele é muito importante e ali foi complicado, porque o pessoal do vinho ainda voltou suas garrafas dentro da caixa e levou para casa. Mas o pessoal de fruta, que já tinha fruta colhida, e quando a gente fala em levar frutas para a festa da uva, para exposição e venda, de um final de semana, nós estamos colocando ali umas 1.000 toneladas, a 2.000 toneladas de frutas, né? E você pegar aquilo lá, fechou a festa e não tem para quem vender, foi muito difícil. Foi muito triste. Falo que tem cenas ali que eu não esqueço, porque foi muito triste, né? Porque a gente tinha a abertura da festa, acho que tinha sido 10 horas da manhã, e 3 horas da tarde veio a ordem que não era mais para ter festa, né? Então bateu aquela tristeza e ao mesmo tempo aquilo que você falou, né? Não se sabia o tempo que ia durar, né? Que alguns falavam, 3 meses, 6 meses, e depois foi mais de um ano, né? Depois acho que a gente voltou mesmo com algumas coisas, né? Finalzinho de 2021, mas aí o que a gente voltou mesmo foi depois. Falando de festa da uva, vamos entrar aí nesse assunto. Você já está aí na festa também, acho que muitos e muitos anos. Não precisa falar, né? Que já entregou um pouco a sua idade aí com os 36 anos da TC, né? Não precisa falar da festa. Bom, eu falei que eu tenho 40 anos, né? Até agora, que se soma. Você viu já a festa mudar, passar por várias fases, né? Mas, independente disso, né? Você viu ela lá atrás, começando, evoluindo. E hoje ela se tornou uma referência no nosso estado, acho que até no nosso país de festa. E você mesmo disse agora que ela tem uma importância muito grande para vocês. Como tem sido esse trabalho de vocês ao longo do ano de se preparar para a festa? Bom, antes de eu responder isso, eu queria falar da grandiosidade da festa que você mencionou aí, né? A festa da uva, quando você lança o nome Festa da Uva de Vinhedo, ela já se vende. Então, a gente percebe que as empresas de turismo, elas ficam ansiosas por saber quando vai ser a Festa da Uva. E isso nos traz tranquilidade para nos prepararmos para a Festa da Uva, né? Porque a gente sabe que a próxima edição da Festa da Uva vai ser um sucesso, né? E a gente tem que se preparar para isso. Como que a gente se prepara? Sempre tendo algum produto novo, alguma coisa nova, né? Então, porque a população almeja por alguma coisa nova, né? Então, falando do vinho, né? Quando a gente fala em vinho, a busca é por um lançamento de alguma safra que a gente possa fazer nas vésperas da festa da uva, né? Ou até durante a festa da uva. É mais difícil durante, mas nas vésperas da festa é sempre possível. Então, é assim que a gente se prepara. E tem aumentado o número de vendas de garrafas de vinho ao longo dos anos? Você tem essa noção? Você que acompanha de perto? Então, Tem. Ela oscila muito. O vinho, quando a gente vai falar porque a minha fisionomia de dúvida, o ouvinte vai analisar a fisionomia, né? Vai falar, mas ele está com dúvida. Não. Quando a gente fala no aspecto mundial do vinho, Europa vem diminuindo o consumo de vinho, né? Por quê? Por conta dos jovens estarem bebendo menos, né? Por conta das leis. N fatores estão fazendo com que a Europa até diminua a plantação de uva para fazer o vinho. E o governo incentiva isso, às vezes comprando essas uvas, indenizando o produtor para que ele diminua a sua produção, né? Então, o mundo transita por uma redução. O Brasil, sempre ao contrário dos outros... Nossa, eu estou espantada com essa informação. O Brasil sempre, ao contrário dos demais, ele vem aumentando o consumo de vinho.
Pessoas que estavam muito habituadas em tomar só cerveja, hoje dividem, né? Então, a gente tem aumentado o nosso consumo de vinho, Olha. o consumo do brasileiro. Então, a gente, respondendo a pergunta, a gente vem aumentando, sim, a venda de vinho. Ah, que bom. Eu vejo que ali é uma área, né, bem movimentada de vocês, que querendo ou não, o turista, eles sempre procuram por vocês, né? Porque eles querem o produto da cidade, né? Eles querem, seja a fruta, seja o vinho, eles querem levar algo da cidade. Então, tem momentos ali que o pico tá bem grande e vejo vocês todos felizes trabalhando lá, né? Então, acho que isso, querendo ou não, a festa mantém viva ainda essa tradição de vocês, né? Da família, de todos vocês ali das famílias, né? Sem dúvida, né? Nós somos, de certa forma, nós somos um atrativo da festa, sim. né? Então, o turista vem para cá e ele quer levar o produto da terra, né? O produto de vinhedo. E quer presentear, né? Então, que ele quer levar para o consumo, mas ele quer levar uma garrafa a mais, que é para dar de presente para aquela pessoa que ficou em casa, que não veio, e uma forma dela mostrar o local que ela veio, né? De onde ela veio. Você, lá, o vinho Campovila. Sim. Vocês vendem ainda? Vai pessoas lá buscar? Como que é o trabalho de vocês? De venda. O meu trabalho de venda tá meio que nos bastidores, né? Eu só faço a venda, né? Ou agendamento para uma visita direcionada. Então, quero fazer uma visita. Então, uma agendinha lá, a gente programa e faz a agenda. Eu não fico aberto ao público. Ah, legal. Mas tem tem a possibilidade de fazer a visita, sim. Além da festa da uva e dos eventos que vocês também estão, né? Ah, então tá bom. Célio. Sim. Célio, atualmente, ele quase não gosta de desafio, ele quase não gosta de trabalhar. Você assumiu recentemente, foi eleito o presidente do Contur, que é o Conselho de Turismo aqui de Vinhedo. Qual é a importância para você ter assumido, né? O que você pretende também estar ali à frente do Contur? Tem, assim, um anseio que está aí no seu coração? Tem. Eu estou no Contur, hoje estou como presidente, mas tenho ficado presente no Contur já desde quando ele foi reaberto, né? 2017, o conselho 16 ou 17? 17, né? É final de 16, começo de 17, mas vamos colocar como 2017. Ele era um conselho, como todos que foram criados, mas ele estava dormente. Em 2017 foi resgatado. E eu fui para lá justamente por estar envolvido com as associações, né? E a gente começou a trabalhar bastante, né? Na época... havia, acho que, outra administração, 2017, né? Era outra administração, mas foi resgatado o nosso amigo Heitor, né? Que trabalhou muito. Então, de lá para cá, algumas coisas que a gente buscava foram conquistadas, né? Então, trabalhou-se nos bastidores, quase sem ninguém saber, mas vamos trabalhar no plano de turismo, plano de desenvolvimento do turismo, né? Então, foi uma fase conquistada, aprovada. A própria festa da uva, formato de festa da uva, era algo que sempre foi muito discutido, né? E foi muito pleiteado. E a gestão atual, quando entrou e pós-pandemia, abriu para se fazer a festa da uva nos moldes que a gente vê hoje, né? Que é o cidadão, o povo de Vinhedo trabalhando, né? Mostrando a sua cara, né? Explorando a receita ali, ou seja, as famílias de Vinhedo trabalhando na festa de Vinhedo. Então, a gestão atual é quem abriu essas portas. Então, isso foi muito discutido dentro do Contur. Então, digamos que foi uma conquista. O MIT, né? O MIT saiu no final do ano passado, né? Final de 2025. O MIT, o município de estar entre os municípios de interesse turístico, né? Então, quando você conquista isso, o Estado começa a te olhar, né, com outros olhos, né? Você fica dentro de uma lupa ali, né? Então, opa,
esse município tem interesse, né? Ele tá. Isso daí a gente veio trabalhando ao longo do tempo no Contur. A administração atual pegou isso pela mão, levou para o governo do estado e ano passado a gente conquistou. Bom, conquistamos tudo, não precisa mais? Não precisa mais nada? Não, tem muita coisa ainda para se fazer, né? Então, a festa da uva está ótima, está boa, né? Vamos falar assim, mas nós queremos ela ótima, nós queremos melhor, nós queremos inovar, né? Por quê? Ela se sustenta e ela cresce a partir do momento que a gente inova, né? Quando a gente fizer a mesma coisa, aí nós estamos fadados a morrer, né? Então, é isso. Como que você avalia a evolução, né, de Vinhedo nos últimos anos no turismo? Ela tem evoluído, né? Tem evoluído muito. Nós temos grandes empreendimentos privados, vamos falar assim, né? Que vieram para Vinhedo por conta dessa característica e se deram muito bem, né? Esses grandes nomes acabam, de uma certa forma, dando visibilidade maior para Vinhedo e fazendo com que ele cresça. Então, nós estamos no caminho. Somos excelência? Estamos longe ainda de ser excelência, mas estamos no caminho. Quais os desafios que você acha que ainda precisam ser superados? São vários, com certeza, mas um que você sente aí que está incomodando. Bom, nossos pontos turísticos precisam ser bem trabalhados, né? O turista tem que vir para cá e ter o que fazer, vamos dizer assim. É um ponto importante. O outro, mais importante do que esse até, é a comunicação, né? Nós temos hoje, se você pegar todo final de semana, nós temos uma série de atividades culturais, né? Que são culturais e não deixam de ser turísticas, né? Porque o turismo tem como empacotar e vender isso como um elemento de turismo, né? Então nós temos várias. E você pergunta para a população hoje, ou até para o próprio comerciante, para o comércio, ele não sabe o que está tendo. E a outra dificuldade, eu vou falar só 3, tá? Para não desestimular. Vou falar só 3. A outra é despertar no próprio comerciante nosso o potencial que ele tem na mão se ele explorar o turismo. Sim. Então, a hora que ele perceber isso, a gente vai decolar. Então, só isso. Só isso, por enquanto. Tá fácil, né? Os desafios, ele já falou um pouquinho, e como o turismo impacta na economia local aqui da nossa cidade. Aí a coisa fica um pouco difícil de avaliar. E é uma coisa que eu venho pensando muito em buscar os critérios para poder mensurar como impacta. Ele já tem uma representação no município como arrecadação, como emprego, né? Ele já tem, mas é de difícil... você não tem como mensurar, é difícil hoje para mensurar isso. Nós precisamos colocar isso no papel, precisamos ter essa medida, essa métrica, para poder fazer com que o município cresça e fazer com que as pessoas acreditem que o turismo pode impactar muito na renda das pessoas. Porque eu acho que falta... Até para facilitar o conhecimento, né? Que às vezes as pessoas, quando a gente fala um pouquinho de turismo, né? Para que trazer turista? Não venha para cá. O que isso vai trazer para a cidade, né? E traz bastante benefícios para a cidade, né? Não só na economia, mas, vamos dizer, até na parte cultural também, de conhecimento do que acontece na nossa cidade. Os artistas também vêm fazer o turismo aqui, né? Que muitos, através da Festa da Uva, do conhecimento da Festa da Uva, o artista também quer vir para cá, quer vir se apresentar. Então, tem um impacto de vários lados aí, né? Não só financeiro. Acho que seria interessante um ponto aí já para você começar a pensar aí enquanto Contur, como mensurar isso, né? O impacto social, né? Eu digo que a economia gerada pelo turismo é uma economia limpa, né? Ela não gera poluição,
e ela gera bem-estar. E o bem-estar é para quem? É para o cidadão. Então, quando você tem um turismo, você tem uma praça bem cuidada. Se você tem uma praça bem cuidada, o cidadão faz uso dessa praça, né? Quando a gente fala em turismo, a gente pode estar pensando no turista que vem lá do México, né? Dos Estados Unidos, mas tem o turista local, o turista da própria cidade, né? Quantos moradores novos nós temos em Vinhedo que mudaram nos últimos 2, 3 anos e querem conhecer a cidade? Esse é um turista que está aqui dentro da cidade. E você ter uma cidade bem cuidada em função do turismo traz, primeiramente, um bem-estar social para a população. E como você imagina, que você sonha com o turismo de Vinhedo daqui 10 anos? Olha, 10 anos é muito tempo. Em menos tempo, a ideia é se transformar numa estância turística. E em 10 anos, a gente ser maior do que Campos do Jordão. Nossa, olha. Então, olha, você já como presidente do Contur tem que começar a trabalhar isso, hein? Isso, E eu? Quanto tempo também você está envolvido aí ajudando as entidades ligadas ao turismo, né? É isso aí, temos que sonhar grande, né? Não pode sonhar pequeno. Não, tem que sonhar grande. Mas quando eu digo uma coisa dessa, pode soar um absurdo, mas para pensar na proximidade que nós temos de São Paulo. Para pensar na quantidade de população que a gente tem ao redor, né? Na RMC de Campinas, são acho que perto de 4 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Bom, Vinhedo é uma cidade pequena, aconchegante, limpa. Um IDH acho que é um dos maiores do país, né? Ou pelo menos está entre os 20 maiores. O PIB é um PIB bom, então todo mundo quer vir conhecer Vinhedo, né? Nós temos possibilidade de, por exemplo, nós precisaríamos crescer a quantidade de quartos para acomodar as pessoas, né? Então, se vier 0,1% dessa população, nós já não temos condição de atender. Então, dá para a gente crescer muito, dá para fazer muita coisa ainda. E Vinhedo ainda teve, né, recentemente um crescimento até na questão de pousadas, né? Sim. Pouco, mas teve, mas eu vejo que quando está acontecendo alguns eventos na cidade, as pessoas ligam, né, na secretaria, porque não acham mais hospedagem, né? Então a gente precisa pensar nisso também, né? Nós estamos sendo benéficos para cidades vizinhas também. Tá. Porque eles vão se hospedar lá. Tá mesmo, bem isso mesmo. Então, mas já teve um crescimento de pousadas também, né, dessa questão aqui. Sim, teve. Acho que tem espaço para muito mais, e isso é um limitador. Hoje, para a gente desenvolver mais o turismo, isso é um limitador. Então, tem espaço para crescer aí na hospedagem. Atenção, senhores investidores. Antes da gente entrar aqui finalmente no bate-bola, eu falo e você responde. Deixa uma mensagem aqui para quem está assistindo, falando um pouquinho sobre o turismo da nossa cidade. Bom, você que é de Vinhedo, né? Vá conhecer, procure saber a respeito do turismo. Temos site da prefeitura, que é bastante comunicativo com isso. Site da Avetur, né? Que é o www.avetur.com.br. Procure saber sobre Vinhedo. Procure, você que é novo aqui, tenha o empoderamento, é essa a palavra? Eu acho que é. A respeito da cidade, traga os seus parentes para conhecer, vamos alavancar esse nosso turismo. Vinhedo tem muito a ganhar com isso, para a população em si, a população moradora, e contribui muito com todos os turistas aí do mundo. Gente, fica a dica aí e o conselho aqui do nosso presidente do Conselho de Turismo de Vinhedo, Célio. Célio, vamos lá, um bate-bola. Bate-bola? Uma palavra para definir Vinhedo. Eu vou usar uma antiga, tá? Fique à vontade. Principado. Uma qualidade indispensável para o empreendedor. Correr riscos. Um valor que nunca sai de moda. Respeito. Uma pessoa que marcou sua trajetória.
Meu pai. Uma conquista do qual você se orgulha bastante? A minha família. Minha família, sem sombra de dúvida. E um sonho para Vinhedo? Se manter essa cidade tranquila, essa cidade boa para se viver. Que ela não perca nunca essa essência. Bem. Obrigada, Célio. A gente poderia ficar aqui acho que mais 1 hora, umas 2 horas, que tem muita coisa para conversar. Eu só falei metade. Mas eu fico muito feliz por você ter aceito. Tenho a oportunidade de estar sempre com o Célio. E, assim, é uma das pessoas que gostam muito do que faz. Ele é da iniciativa privada, mas está ali sempre do lado, junto com o poder público, né? Porque precisa ter essa parceria. Então, Célio, muito obrigada pelo dia a dia, pelo seu trabalho dedicado à cidade. Você deixa muitas vezes lá o seu trabalho, né? Sua atividade principal de renda, para estar atuante, querendo o melhor pelo município. Então, isso deixa a gente muito feliz, eu falo por mim. E que tenham mais pessoas como você, que estão ali lado a lado, independente de quem esteja, qual gestão que esteja à frente da prefeitura, você sempre esteve do lado, pensando no melhor para Vinhedo. Então, agradeço muito pela oportunidade de ter você aqui, falando um pouquinho. E fica aí para vocês também querer conhecer um pouquinho mais. E se quiser também, tá junto com a gente, né? Eu que agradeço, Marli. Sabe que respeito muito o seu trabalho. A gente está sempre junto aí, né, nos eventos, nas festas. Discutimos bastante, né? Bastante também, viu? E faz parte. Mas muito obrigado pelo carinho e por ter aberto aqui o seu espaço para mim poder estar apresentando um pouco desse trabalho. Está sempre aberto. Quando tiver aí novidades, quer vir falar um pouquinho também de outros projetos que estiver acontecendo, até do próprio turismo, aí você está aberto para você. Sim, sem dúvida. Farei uso. Obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e espero por vocês no próximo episódio.